Graça e a paz a todos. Glória a Deus. Peço para os irmãos abrirem a Escritura em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 1 em diante. Hoje, se Deus permitir, vou estar concluindo esse tema de membresia, né, da igreja, que é uma marca, né, de uma igreja bíblica e saudável. Né, tanto um conhecimento, uma doutrina correta, como uma prática correta, né, no que tange a membresia. E vamos ver aqui, né, a gente vai ver hoje especialmente, né, focando assim, quais são as características, né, de membros saudáveis. Né? Para uma igreja ser saudável, uma igreja ela é composta por membros. Então, para uma igreja ser saudável, ela precisa ter membros saudáveis. Então a gente vai ver aqui, né, uma série de características, né, que identificam esses membros saudáveis. Então Atos 17, versículo 1 em diante, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Amém, até aqui. Podem se assentar. A primeira característica que nós vemos quando um membro de uma igreja ele é um membro saudável, ele é um crente saudável, é porque ele vai ser um bom ouvinte de sermões, ele vai ser um bom ouvinte da palavra do Senhor. E para ser um bom ouvinte, existe uma forma de ouvir. Um bom ouvinte não é simplesmente aquele que aceita tudo o que ouve, mas também não é aquele que é tão cri-cri, tão, que rejeita tudo o que ouve. Não, eu tenho meu pensamento, eu sei, o cara que se acha, detentor de todo o saber e que vai rejeitar qualquer coisa, que for diferente daquilo que não concordar com ele. Então, como é que se ouve? Então, como é que alguém é um bom ouvinte? Primeiramente, nós vemos ali, no início do capítulo 17 de Atos, que
Paulo ele começou a pregar na cidade de Tessalônica. Ele entrou na sinagoga dos judeus e por 3 sábados consecutivos ele pregou, ele expôs a palavra, né? Como diz o versículo 13, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então ele por 3 sábados ele foi pregando e expondo as Escrituras. O que é dito ali? Versículo 4, e alguns deles creram. Vejam que os que creram, o que vem antes? Alguns. Ou seja, isso denota que foram poucos. Foram poucos aqueles que creram, porque a maioria daqueles que estavam ali, que já estavam acostumados a ouvir a palavra, mas eles não eram bons ouvintes. Porque se eles fossem de fato bons ouvintes, será que seria só alguns que teriam crido no Evangelho? Será que só alguns teriam percebido, sabe, que Cristo é que Jesus é o Cristo? Será que só alguns? Então nós vemos que eles não eram bons ouvintes de fato, por mais que estavam rotineiramente, sábado após sábado, indo lá ouvir as Escrituras. Afinal, era uma sinagoga onde todo sábado tinha exposição das Escrituras. Mas, quando o Evangelho foi anunciado, quando Cristo foi anunciado, a maioria deles não creu, rejeitaram, se voltaram contra o apóstolo Paulo, Silas ali, perseguiram eles. Apenas alguns creram. Mas, o que acontece? Eles são enviados então para Bereia, que era uma cidade perto de Tessalônica. Paulo e Silas, né? Foram enviados para lá, chegaram na sinagoga dos judeus lá da cidade de Bereia, e o que é dito no versículo 11? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Vejam que aqui nós temos um outro tipo de ouvinte. O ouvinte que recebeu a palavra, uma vez que era a palavra de Deus que estava sendo anunciada, e não uma heresia, não uma fábula, eles receberam a palavra de bom grado. Porque de bom grado receberam o quê? A palavra. Só que como é que eles perceberam que aquilo que eles estavam ouvindo era a palavra? Porque eles examinaram, olha só, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles conferiram pela Escritura e viram, não, está batendo tudo. Tudo está encaixado com a Escritura, com aquilo que eu já, sabe, que eu leio aqui na Escritura e ele está pregando, fecha tudo. E aí dessa forma eles receberam de bom grado a palavra. Então nós sempre precisamos, para sermos bons ouvintes, examinarmos as pregações pela Escritura. Então quando tu pega assim, né, quantos, né, pregadores, né, vão lá, leem um versículo, às vezes como um pretexto, né, só, porque querem falar alguma coisa do seu próprio coração, aí usam ali um versículo, leem no início, e daqui a pouco, né, começam a falar de mil e uma coisa, e conta historinha, e vai, né, e viaja, até muitas vezes, né, faz o povo se emocionar e tal, só que depois, muitas vezes nem o próprio versículo que ele leu, ele volta para explicar o versículo, né? Porque muitas vezes ele usa da palavra de Deus apenas como um pretexto para falar aquilo que ele quer falar. E aí, se as pessoas não examinarem pela Escritura, se aquilo que está sendo falado é de fato a pregação da palavra de Deus, podem muitas vezes estar recebendo algo que não é. Então nós precisamos, o bom ouvinte, ele quer ouvir o que? Ele quer ouvir a palavra de Deus. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e não ouvem a voz dos estranhos. Então um bom ouvinte, ele não recebe qualquer coisa. Mas agora, quando ele examina pela Escritura e percebe que o que está sendo pregado é a Escritura, é a exposição fiel das Escrituras, mesmo que vá contra o seu entendimento, os seus pensamentos, alguma prática que tenha, ele vai se submeter, ele vai receber de bom grado a palavra do Senhor. Então, um crente saudável, um membro saudável
de uma igreja, ele deseja ouvir a palavra, ele quer que a palavra de Deus esteja sendo pregada. Ele não quer saber da opinião, não quer saber de várias filosofias e tudo. Não, ele quer a palavra. Por quê? Porque um crente saudável, ele deseja estar cada vez mais saudável, ele deseja ser bem alimentado, ele deseja crescer na fé. E ele sabe que para poder crescer na fé, ele precisa ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque como diz lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não é qualquer coisa que ele vai ouvir que vai despertar, que vai alimentar, que vai fortalecer a fé. É somente se ele ouvir a palavra de Deus. Então, um crente saudável deseja, ele tem fome, anseio pela palavra de Deus sendo anunciada. É isso que ele quer ouvir. Quando um pregador se põe diante de um púlpito e começa a falar, ele quer que esse pregador pregue a palavra, e não qualquer outra coisa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4, nós vamos ver aqui o oposto do que é um crente, um discípulo saudável. Olha só, 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui nós temos membros de igreja completamente doentes, ou vamos dizer assim, quem sabe até melhor dizendo, mortos, né? É aquele tipo que não faz de fato parte daquela igreja espiritual, do corpo de Cristo de fato. Sabe, se um membro de uma igreja está nessa condição, é alguém que não suporta essa doutrina, que tem coceira nos ouvidos, que começa a se acercar e amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, pecados, e desvia os ouvidos da verdade e se volta para as fábulas, ele pode até ser membro de uma igreja local, mas não faz parte do corpo de Cristo de fato. Faz parte da sinagoga de Satanás, mas não da igreja de Cristo. Então, como é que um crente saudável, então a gente pode pegar e parafrasear esses versículos aqui e identificar como é que um crente saudável ouve. Olha só, aqui diz assim, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Então, um crente saudável, ele é alguém que suporta essa doutrina e que não apenas suporta, ele deseja essa doutrina. Ele tem fome pela sã doutrina. Aí diz assim, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Um crente saudável, ele não tem coceira nos ouvidos. Quando ele ouve algo que o confronta, que o contradiz, que mostra a realidade da sua natureza, do seu pecado, ele não tem coceira nos ouvidos. Ele não fica indo atrás de mestres, de doutores que irão falar aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele gosta de ouvir, aquilo que vai, massagear o seu ego, que vai mantê-lo preso, ou quem sabe assim, aquele pregador que vai arrumar uma justificativa para que ele continue vivendo da mesma forma como ele sempre viveu e quer continuar vivendo. Ele não vai querer ir atrás desses doutores. Ele vai querer seguir algum doutor que ensine a sã doutrina. E não que ensine heresias, não que ensine até onde ele pode ir, e usar e abusar deste mundo de modo que ele não caia no inferno. Ele fica querendo aqueles pregadores que vão alargando os limites. E por fim diz assim, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Um crente saudável, ele não
se volta para as fábulas. Ele, pelo contrário, ele desvia os ouvidos das fábulas. Quando ele vê que o que está sendo falado é fábula, ele não quero nem ouvir mais. Já vou parar por aqui, não quero saber de fábula. E agora quando ele vê que, opa, a verdade está sendo falada, ele vai e começa, ele aproxima o ouvido, ele quer ouvir a verdade. Assim que um crente saudável, assim que um membro de uma igreja saudável age. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Um membro saudável de uma igreja local saudável, ele é alguém que tem uma boa doutrina e maneja bem a palavra da verdade. Vejam aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui fala, lógico, num primeiro momento, Paulo ele está falando para Timóteo, e Timóteo era um obreiro. Só que, meus irmãos, isso não se aplica, esse manejar bem a palavra da verdade não é algo que compete apenas aos obreiros, apenas aqueles que ministram a palavra, que são pregadores, que são oficiais de uma congregação. Não. Afinal, todos somos chamados a fazermos discípulos, a ensinarmos uns aos outros. Então, todos nós precisamos aprender a manejar bem a palavra da verdade. Quando nós lemos isso aqui, isso que Paulo estava falando para Timóteo, daí tu vira as costas, é assim? Não. Um crente saudável, ele vai ver tudo aquilo que está sendo falado para Timóteo, aqui nessa carta, ele vai entender, é para mim isso aqui. Eu quero viver isso aqui, eu quero, ter esse padrão aqui. É assim que um crente saudável vai agir. Ele deseja, conformar toda a sua vida, o seu modo de falar, de pensar, de agir, com aquilo que ele enxerga nas Escrituras. Então, se ele vê que há um conselho, que há uma ordem para que se maneje bem a palavra da verdade, ele vai querer manejar bem a palavra da verdade. Então, um crente saudável, ele vai manejar bem a palavra da verdade. E se ele percebe, mas eu ainda não alcancei isso, não posso dizer que eu sou aquele que maneja bem a palavra da verdade, ainda não tenho esse... Então, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar estagnado, parado. Ele vai correr atrás. Ele vai ler a Escritura, ele vai meditar, ele vai orar, ele vai buscar conselho, ele vai buscar instrução, vai estar presente nos cultos, vai querer crescer para aprender a manejar bem a palavra da verdade. Um membro saudável, ele vai defender a verdade, ele vai defender essa doutrina, ele vai defender a fé. Então, vamos lá, Judas, carta de Judas, antes de Apocalipse, versículos 3 e 4. Olha só, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, um santo, saudável, ele vai batalhar pela fé. Quando ele percebe que há um ataque, que há um perigo, ele vai se pôr em defesa da verdade. Ele vai defender essa doutrina. Olha só, uma das situações que ocorrem onde um membro de uma igreja saudável precisa se colocar de pé, se colocar em posição de batalha e batalhar pela fé. Versículo 4, porque se introduziram furtivamente alguns. Se introduziram aonde, meus irmãos? Nesse contexto aqui é na igreja local. Se introduziram na congregação. Então nós precisamos estar sempre atentos, meus irmãos. Um membro de uma igreja, um membro saudável, ele está sempre atento. Quando muitas vezes pode chegar um irmão, né, ou aliás, alguém se dizendo irmão, alguém se dizendo mestre, se dizendo, eu já tenho, tantos anos de crente, ou fui pastor, sei lá, independente, como é que é a experiência que a pessoa tem. Tá, ok, mas tu vai observar. O que está sendo ensinado? Daqui a pouco começa a vir heresia, começa a vir falsos ensinos, falsos... O que um membro saudável vai fazer? Ele vai resistir, ele vai batalhar pela fé. Não vai aceitar.
que um falso mestre se introduza no meio da congregação. Então, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, aqueles que querem inserir, né, encobertamente, dissimuladamente, heresias, um membro saudável é um membro vigilante, que está atento, e que quando percebe que uma heresia está sendo dita, ele vai se colocar em defesa da verdade, em defesa da fé. 1 Coríntios 11. Veja que Deus permite algumas vezes que ocorra esse tipo de situação. E por quê? Com base nesse texto aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18 e 19. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aqui o termo sinceros, ele também pode ser traduzido como aprovados. Aprovados. Lembra que a gente leu antes ali a instrução para Timóteo, né? Diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, alguém aprovado, alguém que maneja bem a palavra da verdade. Aqueles, então, que são aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, eles se manifestam quando algum herege se manifesta. Então, o herege se manifestou, surgiu uma heresia no meio da igreja. Aqueles que são aprovados, aqueles que são sinceros na sua devoção ao Senhor, no seu zelo pela verdade, estes vão se manifestar. Eles vão se opor à heresia. Então, muitas vezes, sabe, Deus permite que aconteçam essas situações de alguém se introduzir no meio de uma congregação com algum falso ensino, para justamente, né, a congregação perceber que precisa estar sempre vigilante. Por isso que começa, né, fica assim muito tempo, né, tudo tranquilo e tal. O que acontece, né, quando só se tem tranquilidade? Começa a se enfraquecer, a ficar mais sonolento, né? Mas agora, quando tu percebe que há um perigo, que aí há a vigilância, aí há, né, um zelo para que haja muitas vezes o quê? Crescimento, maturidade, experiência. É isso que Deus quer. Por isso que às vezes Deus vai permitir nós passarmos por algumas situações. O que nós precisamos fazer, então? Estarmos atentos e batalharmos pela verdade. Nos manifestarmos, não ficarmos omissos quando surgir alguma heresia. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Efésios 4, versículos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui nós vemos dois aspectos, meus irmãos. Um aspecto que é doutrinário, que é nós crescermos, né, como diz aqui, ó, até que cheguemos à unidade da fé. Essa unidade da fé, meus irmãos, é aquela mesma fé que foi entregue aos santos, ou seja, é todo o conteúdo doutrinário do Evangelho, todo o conteúdo doutrinário das Escrituras, ao qual nós devemos crescer no entendimento, na compreensão. Sabe, Jesus, os discípulos, né, quando ele ressuscita, ele chega até eles e ele abre o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras. E o que Deus então deseja? Que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. A conhecermos o Evangelho, a todos chegarmos, sabe, como diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Pedro também fala na sua segunda carta, ele finaliza a carta dizendo assim, ó, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Só que esse conhecimento ele não é meramente um conhecimento intelectual, meus irmãos. Ele é um conhecimento que
necessita da iluminação e da revelação do Senhor em nossos corações. É esse tipo de conhecimento que está sendo tratado aqui. Não é meramente um conhecimento que tu vai adquirir intelectualmente e somente isso e deu. Não, é um conhecimento espiritual. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E aqui nós vemos que tudo isso, ele vai implicar numa prática, numa conduta, numa maturidade que vai envolver as nossas ações, os nossos pensamentos, nossas palavras. Por quê? Vejam, a homem, olha só, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. E aqui, isso aqui, meus irmãos, está falando da prática. De nós agirmos como Cristo, de nós imitarmos a Cristo. Então, um membro saudável de uma igreja é um membro que ele cada vez vai crescendo para chegar à unidade da fé. Ou seja, não é cada um crendo em coisas diferentes, assim, é todos chegando a cada vez convergindo mais para a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Imagina, cada um tem uma ideia diferente de quem é Cristo. Que negócio bagunçado é esse? Um acha que Cristo era só um profeta, outro acha, não, Cristo era só Deus, né? Não tinha, né, o corpo dele era apenas aparente. Aí o outro, você tem um monte de herege misturado na medicina. Não, a gente tem que todos, né, ter um conhecimento claro a respeito de quem é o Filho de Deus. Precisamos crescer nisso, cada vez conhecer mais quem é o Filho de Deus. Errar na doutrina, né, que a gente chama assim a cristologia, né, ou seja, a doutrina sobre Cristo, errar nisso, meus irmãos, é um erro que pode custar a vida eterna. Porque vejam que quando normalmente fala heresia de perdição, é aquela heresia que nega Cristo. Aquele que, por exemplo, assim, o negar que Cristo veio em carne. Quando João fala assim, ele diz que o espírito que está por trás disso, da negação dessa verdade, é o espírito do anticristo. Imagina alguém que crê naquilo que o espírito do anticristo está afirmando. É alguém que está perdido, é uma heresia de perdição. Então precisamos todos chegar à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, porque esse é o propósito de Deus, é que todos nós sejamos semelhantes ao seu Filho unigênito, semelhantes a Jesus Cristo. Isso nós vemos em Romanos 8. Aí diz assim, no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então a gente tem um conhecimento correto das doutrinas, a gente tem a prática correta, né? Ou seja, nós somos imitadores de Cristo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser, então, crentes saudáveis, maduros, e aí, então, acontece aqui no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós vamos ter uma sã doutrina, não vamos ser levados por falsas doutrinas. Não é qualquer vento que vai, porque sempre, né, sempre tem, assim, não vai existir nenhum tempo, meus irmãos, na história, onde não estejam ventos de doutrina fluindo por aí. Sempre tem alguma, assim, cessou um vento, começa outro. E às vezes são vários ao mesmo tempo, né? Vários ventos, assim, né? E aí a gente vai ser que nem aquele papel, aquela folha, né? Que o vento vem, leva para lá. Aí vem outro vento e leva para lá. E assim, e voa uma hora, vai para cima. É assim? A gente vai, se formos crentes desse padrão, estaremos caminhando para a perdição. Agora, nós precisamos crescer, meus irmãos, em tudo isso, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Nós temos que estar atentos àqueles que querem nos enganar. E muitas vezes aquele que quer enganar, ele mesmo nem percebe que está enganando.
porque ele mesmo foi enganado anteriormente. Como diz lá em 2 Timóteo, aqueles que enganando e sendo enganados. Ou seja, muitas vezes aquele que está enganando, ele mesmo já foi enganado e está ali numa certa sinceridade. Só que uma sinceridade onde está completamente errado, muitas vezes ensinando uma heresia, indo para o inferno, cego, levando outros cegos após si. Então, só o fato de alguém ser sincero na sua crença, não vai levar para o céu. Não é assim, eu só preciso ser sincero e está tudo certo. Tu pode estar sinceramente errado, sinceramente indo para o inferno. Se tu não crer nessa doutrina, se tu não crer no Evangelho, se o Cristo no qual tu crê não é o Cristo da Bíblia, pode até ser sincero nessa fé, mas a sinceridade não vai levar alguém para o céu. Então, assim, que nós sejamos cuidadosos, vigilantes quanto ao engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Que estejamos atentos, meus irmãos. Um outro aspecto de um membro saudável é que ele tanto conhece o Evangelho, como ele também evangeliza. Então vamos abrir aqui um texto, Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Versículo 1 ao 4. Atos 8, versículos 1 ao 4. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então a congregação, que até então, os crentes, os discípulos, eles estavam todos concentrados em Jerusalém. Até esse tempo aqui, até esse tempo onde Estevão foi morto. Estavam concentrados ali em Jerusalém. Tu não vê eles indo para outras cidades e tal, porque de fato foi aquilo que Jesus mesmo disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí eles foram. E o que Jesus disse? Recebereis, deixa eu pegar aqui o texto, Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eles estavam, naquele momento, estabelecendo a palavra do Senhor, o Evangelho ali em Jerusalém. E aí, mas Deus permite que ocorra uma perseguição, que começa com a morte de Estevão e se alastra essa perseguição sobre toda a congregação de Jerusalém. Então, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras. Olha só, da Judéia e de Samaria, conforme aquilo que Jesus já tinha dito, Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, na sequência. Então, foram dispersos pelas terras, da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, que permaneceram ali em Jerusalém. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Ou seja, Saulo estava assolando a congregação de Jerusalém, perseguindo, como diz ele, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Versículo 4: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, ou seja, sendo testemunhas de Cristo, levando o Evangelho, evangelizando, diz aqui, anunciando a palavra, pregando as boas novas, evangelizando. Aqui, meus irmãos, esse anunciando a palavra é o verbo evangelizar. Poderia ser traduzido assim, evangelizando a palavra, poderia ser assim. É só porque no português fica um pouco o uso que nós normalmente usamos, para evangelizar, ele, só um pouco evangelizar a palavra, mas de fato, o que no grego está aqui escrito é o verbo evangelizar e, logos, a palavra.
evangelizando a palavra. Né? Então eles estavam pregando, ou seja, pregando o quê? O evangelho. Estavam evangelizando, meus irmãos. Então um crente saudável, ele vai evangelizar, ele vai conhecer o evangelho, porque não tem como evangelizar sem conhecer o evangelho. Que evangelismo seria esse, né? De um evangelho que não se tem conhecimento. Então nós conhecemos, um crente saudável conhece o evangelho e ele, uma vez que ele creu no evangelho, conheceu o evangelho, ele vai também falar do evangelho. Como diz o princípio, crie, por isso falei. Então se nós cremos, nós também falamos. Se eu creio no evangelho, eu conheço o evangelho, eu vou falar do evangelho, eu vou pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E é assim que age um discípulo saudável do Senhor. Outro aspecto, um membro saudável de uma igreja, ele é um membro genuinamente convertido. Existem em igrejas locais, muitas vezes pessoas que são membros de uma igreja local, mas que não se converteram verdadeiramente. E é uma lástima quando isso acontece, meus irmãos. Uma lástima termos, né, congregado na membresia alguém que de fato não se converteu verdadeiramente. E nós vemos, por exemplo, aqui, ó, coisa tremenda isso aqui, Atos capítulo 16, Atos 16, versículo 13 ao 15. Atos 16, versículos 13 ao 15, diz assim: E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, vejam que ela já servia a Deus. Ela já tinha um certo temor de Deus, né? Provavelmente ela frequentava a sinagoga, é bem possível. Então ela já tinha algum conhecimento do Senhor. Assim como, por exemplo, nós vemos Cornélio, né? Que também era um homem que já orava, que jejuava, que, né, praticava ali esmolas, né, ajudava. E é dito, né, o anjo chega para ele e diz assim: ó, as tuas esmolas e tal, né, tudo foi lembrado, né, diante do Senhor. Mas Cornélio, Lídia, eram convertidos? Não eram convertidos, meus irmãos. Nem Cornélio era convertido e nem Lídia, por mais que já tinham várias práticas que um crente tem, mas não eram convertidos ainda. Cornélio foi dito, né, ele que quando Pedro chegasse, né, e anunciasse, era para chamar Pedro, tal, que ele ouvia palavras, né, pelas quais ele seria salvo. O que indica que ele não era salvo ainda. Por mais que já orasse, por mais que já jejuasse, por mais que, né, tivesse várias práticas corretas. Mas só uma prática correta não vai salvar alguém. Não basta alguém estar numa igreja, orar, jejuar, né, participar ali, né, dos eventos da igreja e tal. Se não for convertido, não é salvo. Então, um membro saudável é um membro convertido. E aí, o que nós vemos aqui sobre Lídia? Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Olha só, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Deus abriu o coração dela, meus irmãos. Porque como é que alguém se converte ao Senhor? É a pessoa que abre o coração por si própria? Não, nós já vimos que o ato da conversão é um ato monergista da parte de Deus. É Deus quem abre o coração da pessoa. E aqui é dito que Deus abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vejam,
que ela estava dizendo assim? Ó, vocês julgam que eu de fato, né, sou fiel ao Senhor, ou seja, que eu me converti mesmo, que eu sou uma verdadeira convertida ao Senhor. Então, entrem na minha casa, fiquem aqui. Né? E os constrangiam isso, porque eles entendiam que ela tinha sim se convertido. Então vejam que ela, como uma membra saudável agora da igreja, ela também estava, né, já mostrando esses frutos, né, por meio da hospitalidade, né, de receber, né, os ministros do Senhor na sua casa. Nós vemos também que um membro de uma igreja saudável, um membro saudável de uma igreja, ele é um membro que se compromete com o Senhor, com o serviço, com a obra de Deus. Nós vemos um exemplo disso em Onésimo. Onésimo era um escravo, um servo, né, que fugiu, foi lá para Roma. Lá ele encontra o apóstolo Paulo. Ele não era crente, não era convertido, por mais que ele era um servo de um senhor crente, né? Filemon era crente no Senhor, mas Onésimo não era. E Onésimo foge de Filemon, vai lá para Roma, encontra Paulo, e lá Paulo evangeliza Onésimo. Eu não sei como é que se deu isso, né? Mas com certeza foi a mão de Deus ali, né? Cooperando, sim, conduzindo todas as coisas, né? Para que Onésimo encontrasse a Paulo. E nós vemos ali em Colossenses capítulo 4, versículos 7 ao 9. Vai dizer assim, ó: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber sobre o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então vejam que Paulo considerava aqui Onésimo como um amado e fiel irmão. Que disse, ó, e é dos vossos. Né? Eles, ou seja, tanto Tíquico como Onésimo, eles, né? Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Ou seja, tanto Tíquico como Onésimo, eles foram encarregados pelo apóstolo Paulo de levar a carta à igreja de Colosso. E também uma outra carta, que é a carta de Filemon, né, que foi levada na mesma circunstância, na mesma ocasião. E lá em Filemon, o que nós vemos? Filemon, capítulo, aliás, é um capítulo, né, mas no versículo 10, diz assim: Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, Paulo estava ali, preso, lá em Roma, quando ele gerou Onésimo. Ou seja, o que é esse gerar, né? Essa expressão, ela fala do quê? Justamente de tu ser usado pelo Senhor para evangelizar alguém e essa pessoa se converter. Então, Paulo vai usar essa expressão, sim, algumas vezes, pelo menos umas 3 vezes, Paulo usa nas Escrituras essa expressão, né, de ter gerado alguém no Evangelho, em Cristo. Então, peço para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil. Ou seja, na época que ele era teu servo, né, que ele era teu escravo, olha o que Paulo falou, ele te foi inútil. Peraí, mas né, materialmente ele não era útil? Materialmente sim. Mas comparado à utilidade que ele teria agora, especialmente no que tange ao aspecto espiritual, Paulo compara, né, ao período anterior como o Onésimo sendo inútil. Quando outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. E eu te tornei a enviar. O Onésimo foi gerado, né, ou seja, ele nasceu de novo, foi regenerado, e o instrumento, né, que pregou a palavra para ele foi Paulo. E ele, uma vez que nasceu de novo, uma vez que se tornou nova criatura, Onésimo já, sabe, empenhado, já comprometido com a obra do Senhor, servindo. Era novo convertido, mas já
servindo ao Senhor, já disposto na obra. E aí ele diz assim, ó, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. E com certeza Onésimo também estaria ali plenamente disposto, né, nesse comprometimento com a obra do Senhor, a estar servindo. Versículo 14, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, aqui nós vemos, né, Onésimo, esse que era ainda um novo convertido, mas era um novo convertido já comprometido. E assim é todo membro saudável de uma igreja. É alguém que se compromete com a obra do Senhor. É alguém que se compromete com seus irmãos. É alguém que os irmãos podem olhar para ele e podem contar com ele, sabem que podem contar com ele. Porque há um compromisso mútuo, uns para com os outros. Sabe, não há um individualismo de cada um cuida apenas das suas próprias coisas. Um membro saudável é alguém que cuida daquilo que é do outro também, do cuidado uns para com os outros. Nós vemos isso, por exemplo, na carta aos Filipenses. Olha só, Filipenses 2, versículos 2 e 4, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, nós não teremos uma preocupação apenas com aquilo que é nosso, com as minhas próprias coisas, de uma forma egoísta. Não, nós vamos estar interessados no bem do nosso irmão, na edificação do nosso irmão, naquilo que vai, sabe, fortalecer e acudir, ajudar o nosso irmão. Então há um compromisso de uns para com os outros. Outro aspecto, um membro saudável de uma igreja, ele é um membro que cresce, que frutifica. Se tu olha assim, ó, uma planta, tá? Tem uma planta, e daí aquela planta, né? Pensa, tu plantou ali uma laranjeira. Normalmente uma laranjeira, tu pode plantar uma semente, ok, mas normalmente tu até pega uma muda. Né? O pai lá, ele planta, né? Tem alvoredos, assim, planta bergamota, planta laranja e tal. Normalmente ele pega aí as mudas e planta. Então, muda normalmente desse tamanho, assim. Imagina, ele passa um ano, passa dois, vai lá olhar assim, terceiro ano ainda está mudinho do mesmo tamanho, assim. Tem alguma coisa errada com essas plantas? Por que elas não cresceram? Então, o que é o normal? Uma planta saudável? Né? Ela vai o quê? Vai crescer, ela vai, com o tempo, vai frutificar. Assim, é uma planta saudável. Agora, se a planta ali, imagina, mesmo que tenha crescido, mas nunca deu fruta. É um pé de laranjeira, mas que nunca deu uma fruta. Tem alguma coisa errada? Esse pé está doente? Essa planta está doente? Então, assim, um membro saudável, ele vai crescer e ele vai frutificar. A Aninha, né, que nasceu há pouco tempo, volta e meia, né, os pais dela, o André, a Carol, levam ela no médico, pesam, vão analisando. O que está sendo visto? O crescimento. Se chegasse lá, diminuiu de peso, está 1 quilo a menos do que estava na pesagem anterior, não cresceu, ia ter alguma coisa errada, peraí, né? A médica já ia, vamos fazer algum exame, fazer alguma coisa, porque não está certo, né? Não está no padrão saudável de crescimento, de desenvolvimento. Graças a Deus até está tudo bem, né? Mas, né, um exemplo, né? Se acontecesse algo assim, já se perceberia que tem alguma coisa errada, que não está. Né? Então, quando um crente não cresce e não frutifica, alguma coisa errada tem. Não está saudável.
que nós vemos, então? Alguns textos, né? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então vejo que aqui está falando, alguém que nasceu de novo, alguém que é um crente, que verdadeiramente se converteu, ele vai desejar o leite racional, ou seja, o que é isso? É a palavra de Deus. Palavra sem falsificação, palavra pura, porque é por meio da palavra que nós crescemos. Então, se nós estamos ouvindo a palavra, dia após dia, está lendo a palavra, e a gente não está crescendo, não estamos crescendo, alguma coisa de errada tem. Então, pode ser que o problema seja lá, aquele ponto lá do início da pregação, que não estamos ouvindo corretamente, não estamos sendo bons ouvintes. Então, se não há crescimento, porque, com certeza, meus irmãos, aquele que é um bom ouvinte da palavra, ele vai crescer. Vai crescer. Vejam, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, se nós desejarmos a palavra do Senhor, que é comparada aqui nesse contexto com um leite não falsificado, nós vamos crescer. Nós vamos estar sendo bem alimentados com a palavra e vamos crescer. Outro texto, Hebreus capítulo 5. Versículos 8 em diante. Hebreus 5, versículos 8 em diante. Diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele se tornou homem, e como homem, ele precisou aprender a obediência. Ele, como homem, como diz aqui, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, quando Jesus morre na cruz, quando ele dá aquele brado, né, está consumado, e depois entrega o seu espírito, rende o seu espírito e morre, ali ele completou a obra de salvação. Por meio desse sacrifício perfeito, ele veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos aqueles que creem no Evangelho, e essa fé vai resultar em obediência. Porque, imagina, a pessoa dizer, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo, né? Mas eu não obedeço em nada, eu sou aquele filho rebelde. Quem é que achar que esse cara é salvo? Isso é justamente aquele tipo de doutrina que Judas nos manda batalhar contra ela. Aqueles que transformam em dissolução a graça do Senhor. É aquela coisa de aceitar uma graça que não te ensina a abandonar as concupiscências, a rejeitar, as corrupções deste mundo. O que a graça faz, meus irmãos? A graça, ela nos ensina. A graça nos ensina a nos arrependermos. A graça nos ensina a sermos obedientes ao Evangelho. Mas daí diz assim, versículo 10, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus Cristo, ele é chamado pelo Pai, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Ou seja, sobre esse aspecto de Cristo como sumo sacerdote, o que Paulo está falando aqui? Que haveria muitas coisas para serem ditas a esse respeito, mas que eram de difícil interpretação.
mas de difícil interpretação, por quê? Por um motivo. Porque aqueles a quem ele estava escrevendo esta carta, este livro, eles haviam feito a si mesmos negligentes para ouvir. Ou seja, volta lá naquele ponto lá inicial. Um crente saudável é alguém que é um bom ouvinte da palavra. Quando alguém se torna negligente no ouvir, não cresce, não se desenvolve, não amadurece e acaba ficando difícil de aprender outras coisas, de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E vai decorrendo o tempo onde já poderia estar ensinando a outros, poderia estar, sabe, sendo exemplo e sendo um mestre para outros. Ainda precisa aprender o básico, porque na medida que não há crescimento, até aquilo que muitas vezes já tinha aprendido começa a cair no esquecimento, começa justamente pela falta da prática de colocar em prática e da prática de também buscar transmitir a outros aquilo que aprendeu. Uma das formas, sabe, meus irmãos, para nós deixarmos bem firmes no nosso coração aquilo que nós já aprendermos é transmitirmos a outros. Quando tu ensina a outros, ao mesmo tempo em que tu está ensinando, transmitindo, aquilo está sendo novamente reafirmado e martelado no teu próprio coração. Só que eles estavam sendo negligentes em tudo isso. Num primeiro momento, negligentes para ouvir. E por isso teriam uma dificuldade na interpretação dessa doutrina. De difícil interpretação, por quando vos fizestes negligentes para ouvir, ou preguiçosos para ouvir. Nós precisamos ser diligentes no ouvir a palavra de Deus. Não podemos ter preguiça de ouvir a palavra. O que é a negligência em ouvir a palavra, meus irmãos? Por exemplo, alguém que está presente nos cultos para ouvir a palavra é alguém que é diligente no ouvir a palavra. Agora, se eu resolvo, não, eu vou escolher somente um culto para vir ouvir a palavra, eu estou sendo negligente. Por quê? Porque eu estou abrindo mão de várias oportunidades que eu teria de ouvir a palavra. Se eu, em casa, eu preciso ler a Bíblia, tanto para a minha edificação pessoal, como também eu preciso ler a Escritura com a minha família, com a minha esposa, quem tem filhos, com os filhos. Se tu resolve, né, hoje não, e assim vai, sabe, começa, né, a ir procrastinando, e o que está acontecendo? Está sendo negligente, preguiçoso, para com a palavra, para com o ouvir. Esse ouvir aqui, meus irmãos, ele pode ser tanto ouvir no sentido de ouvir a pregação, como ouvir aquilo que tu lê e que Deus está falando contigo. Ou seja, quando tu está lendo a palavra, Deus está falando contigo. E quando Deus fala contigo, tu está ouvindo ao Senhor. Então a própria leitura da Escritura também é um ouvir a palavra. Seja quando o outro lê ou quando tu mesmo lê. Então, se nós formos negligentes para com a leitura da Escritura e negligentes para com a pregação, estaremos sendo negligentes e ponto. E estaremos nos auto-sabotando para o crescimento. Aí, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Vejam, meus irmãos, que aqui a comparação do leite, aqui, ela é diferente daquela comparação de 1 Pedro. É diferente, tá? O contexto é diferente. Lá, a comparação é o quê? Assim como uma criança, né, recém-nascida, ela tem aquela fome pelo leite da mãe. Aí é comparado, né, todos nós, como crentes, somos, né, chamados a termos essa mesma fome pela palavra de Deus, para que possamos crescer.
Então a comparação lá em 1 Pedro é nesse aspecto. É no aspecto da fome que devemos ter pela palavra de Deus, do desejo que devemos ter pela palavra de Deus. E por ela a gente vai crescer. Mas agora, a comparação aqui em Hebreus é no aspecto de maturidade. Daquele que é um bebezinho, que precisa ser alimentado pelos outros e com um alimento, né, apropriado, e que ele não vai poder receber outros tipos de alimento. Imagina um recém-nascido, está ali, uma semaninha de vida, aí vai pegar e, deixa eu cortar aqui um pedacinho de picanha, né, essa gordurinha aqui bem boa e tal, né, já que eu gosto e serve para mim, que sou adulto, né, vai ver que nessa, que esse bebezinho não vai gostar também. Tipo, aquela criança está preparada para comer aquela picanha boa assim? Não, né? Então precisa de uma maturidade, de um crescimento. Quando aquela criança chegar num nível, né, começar a crescer, estiver mais madura, né, o seu estômago, né, todo o seu sistema digestivo vai estar apropriado, né, inclusive, né, seus dentes, tudo, né, vai estar preparado para poder se alimentar com carne, com sólido mantimento. E de maneira espiritual, meus irmãos, é assim também. Nós podemos, não crescer e ficar eternas criancinhas. Passa ano e vai passando tempo e estamos ali. Eu lembro uma vez, conversando, né, com uma irmã, 6 anos atrás, assim, 6, 7 anos. Foi lá para 2017, mais ou menos. E aí, ela já tinha sido batizada, já era convertida assim, há uns 4 anos. E aí, um dia, né, conversando assim, né, e tal, né, numa reunião, né, teve uma reunião na igreja, assim, e ela, é que eu ainda sou nova convertida. 4 anos, ela se considera nova convertida. E de fato, né, a maturidade dela era a de um bebezinho ainda, que precisava ser conduzido. Mas, meus irmãos, 4 anos e ainda, não, meus irmãos. Nós precisamos buscar o crescimento. Um crente maduro, um membro maduro, um membro saudável, ele vai crescer. Ele vai se desenvolver justamente para poder, como diz aqui, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, se espera que em determinado tempo haja um padrão de desenvolvimento na vida de um cristão, a ponto de ele já poder, ou seja, ser um mestre. O que significa isso, ser um mestre? Estar ensinando a outros. A gente tem falado, né, que o pastor Aloísio tem ministrado sobre discipulado nesses últimos dias, onde nós somos discípulos do Senhor e nós também vamos fazer discípulos para o Senhor. Então aqui está o aspecto, ser mestre pelo tempo, ou seja, é o fazer discípulos, é o ensinar a outros, é o transmitir o evangelho, transmitir a palavra para outros. Esse é o devendo já ser mestres pelo tempo. Aqui não é necessariamente mestre no aspecto de ser um pastor. Aqui é mestre no aspecto de ensinar a outros, simplesmente, porque é algo que está sendo exigido de todos os ouvintes. Assim como se espera de todos os crentes, de todos os membros de uma igreja que venham a fazer discípulos, que venham a levar o evangelho adiante, evangelizar. Então se espera que em determinado tempo haja frutificação. Versículo 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ou seja, toda vez, né, precisa estar novamente relembrando. Meu irmão, tu lembra? Tu tem que te arrepender. Eu preciso me arrepender. Tem que te arrepender. Aí a pessoa está lá, né, fulano fez isso contra mim, e fica naquela coisa, né, amargurado. Meu irmão, tu não sabe que tu tem que perdoar. Coisa mais básica, né? Pô, irmão, tem que perdoar. Não pode ficar com o teu coração amargurado. Tem que liberar perdão, ponto. Sabe, aí tu vai, né? Sabe, coisas, às vezes,
aspectos simples, né, tanto da prática como da doutrina do Evangelho. Muitas vezes vai passando o tempo, você já ouviu aquilo 10 vezes e ainda não, sabe, ainda não tem clareza, não tem ainda, né, um conhecimento para poder transmitir a outros, né, porque ele mesmo não entendeu ainda o Evangelho. Não, meus irmãos. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, ou seja, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Deus deseja que nós sejamos maduros, que nós venhamos, né, decorrido certo tempo. O que Deus quer? Que nós cresçamos, que tenhamos um padrão normal de desenvolvimento e que estejamos aptos, então, em razão do costume, a ter a nossa percepção, os nossos sentidos exercitados para termos discernimento, para discernirmos tanto o bem como o mal, para sabermos quando, né, aquilo que está sendo falado é um falso ensino, quando é um ensino correto, quando a gente vai precisar agir ou não agir e tal, para termos, né, discernimento de como nos portarmos, de como agirmos, de como, sabe, as nossas decisões, tudo mais. Mas continuando, um membro saudável de uma igreja, ele vai se envolver com a disciplina, tanto a sua própria, como também a dos seus irmãos. E a disciplina, aqui quando eu falo disciplina, não é simplesmente a disciplina no sentido de uma espécie de castigo, tá? Mas também no aspecto, né, assim, ó, porque existe uma disciplina no sentido de, sabe a disciplina da escola? Onde tem a disciplina, a química, a física e tal, são disciplinas. O que é isso? É o ensino, é o conteúdo que está sendo ensinado. Mas também existe, né, a disciplina no aspecto assim, o filho, né, fez uma coisa errada, o pai vai lá e disciplina o filho, ele corrige, ele dá um castigo para o filho. Então existem esses dois aspectos da disciplina, o aspecto da correção e o aspecto do ensino, do aprendizado. O aspecto do aprendizado, nós todos devemos estar envolvidos, meus irmãos. Tanto no sentido de nós aprendermos, ou seja, de nós sermos disciplinados no sentido de aprendermos essa doutrina, como também no aspecto de ensinarmos essa doutrina. Então, envolvidos na disciplina nossa e na disciplina dos outros, no que tange ao aprendizado, ao ensino. Então, nós vemos, por exemplo, ali, Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, nós vamos buscar receber a palavra do Senhor com mansidão, não se irritando, né, com o pregador quando ele tocou em algum ponto, assim, né? Se hoje, né, eu falei alguma coisa, né, que te confrontou em algum aspecto, não tem que, né, ficar bravo comigo, né? Tem que receber com mansidão a palavra que está sendo enxertada em vós. A qual, essa palavra, qual é o poder dela? É o poder de salvar as nossas almas, meus irmãos. E é dizer assim, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se eu apenas ouvir a palavra, eu posso ficar o resto da minha vida ouvindo a palavra. Só que se eu não praticar a palavra, eu vou estar a vida toda vindo dentro de uma igreja e me enganando. Porque eu vou estar achando que eu estou a caminho dos céus, por ouvir, né, por estar presente nos cultos e ouvir a palavra, quando pelo fato de eu não praticar a palavra, eu estou apenas aumentando a minha condenação, porque eu estou apenas conhecendo mais, e eu não coloco nada em prática. Então eu estou cada vez, né, quando no dia do juízo eu vou estar lá tendo que prestar contas pelo fato de ter conhecido toda a vontade do Senhor e aí como é que foi, né? Então, que sejamos então, né, cumpridores da palavra e não somente ouvintes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5,
versículo 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Vejam, quem é que foi exortado aqui? Paulo estava rogando para quem? Para admoestar os desordeiros, para consolar os de pouco ânimo, para sustentar os fracos, para ser pacientes para com todos. Ele estava chamando aos irmãos. Não era uma ordem apenas para os presbíteros, para os diáconos, era para toda a congregação. Ou seja, para todos os membros daquela igreja de Tessalônica. Todos os irmãos tinham o dever de admoestar os desordeiros. Fica aqui que nós temos um aspecto já de correção daqueles que estão agindo mal. Mas também olha só, consolei-os de pouco ânimo. Aqui tu vai estar ali, muitas vezes aquele irmão não está desanimado, tu vai ministrar a palavra a ele, animando ele, fazendo ele, relembrando ele das promessas do Senhor, fazendo com que ele deposite a sua fé, a sua confiança no Senhor e nas suas promessas, consolando-os de pouco ânimo, sustentando os fracos, sendo pacientes para com todos. Ou seja, tudo isso aqui, meus irmãos, envolve essa disciplina, onde tanto vai envolver aspectos de correção, como também aspectos da prática, do aprendizado, que toda a igreja, todos os membros devem estar envolvidos. E no aspecto, ou seja, no aspecto de corrigir alguém que está em pecado, a igreja, os irmãos devem se envolver. Só que também no aspecto de ser corrigido, quando nós pecamos, quando erramos, nós precisamos, então, como membros saudáveis, precisamos estar abertos para a correção, para sermos disciplinados. Quero abrir duas passagens de Provérbios. Provérbios 13. Provérbios 13. E versículo 13, vai dizer assim, Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então nós não podemos desprezar a palavra. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Um pouco mais adiante, versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Ou seja, nós não podemos rejeitar a instrução. Só pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, se precisarmos em alguma situação sermos repreendidos, meus irmãos, que nós venhamos fazer como diz aqui, guardarmos a repreensão, porque dessa forma Deus vai honrar, Deus vai nos honrar, mesmo, falhamos, ok, falhamos, então reconheçamos a nossa falha, o nosso pecado e aceitemos a repreensão. Que nosso coração não se endureça quando precisarmos sermos repreendidos. E um último texto ainda aqui em Provérbios, sobre esse aspecto, é Provérbios capítulo 15, e versículo 31 e 32, que diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Olha só, os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Agora, olha o 32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Vejam, meus irmãos, que aqui nós temos os dois aspectos da disciplina. Nós temos o aspecto da instrução e nós temos o aspecto da correção. E ambos os aspectos da disciplina nós devemos estar abertos para receber, tanto para oferecer, como também para receber. Nós devemos instruir o nosso irmão e nós devemos também, quando o nosso irmão pecar, repreender o nosso irmão. Mas nós também devemos estar abertos para sermos instruídos e também para sermos repreendidos. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então, que nós venhamos a estar envolvidos com a disciplina, tanto no aspecto da
instrução como da repreensão, tanto no aspecto de ensinarmos o padrão correto e recebermos a instrução do padrão correto, como também no aspecto de sermos corrigidos, sermos disciplinados e também corrigirmos, disciplinarmos quando houver necessidade. Já se encaminhando para o fim, meus irmãos, só mais 2 aspectos aqui, já concluo, que é a questão da submissão à liderança da igreja. Quando um membro saudável é um membro submisso. Nós vemos isso, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios. Poderia citar aqui outros exemplos, mas eu vou citar esse. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 e 16. 1 Coríntios 16, versículo 15 e 16 diz assim, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então, tu vê, havia esta família que estavam se dedicando ao ministério dos santos, ou seja, havia mais de um nessa família, fala da família, ou seja, então dá a entender que havia ali, quem sabe, o pai, o filho ou os irmãos, haviam vários naquela família específica que haviam se dedicado a serem ministros. Ministros tanto no aspecto, provavelmente, da diaconia, como diáconos, como também no aspecto do ministério da palavra. Ou seja, eram oficiais na igreja de Corinto. Estavam se dedicando ao ministério dos santos. O que é dito, então, no versículo 16? Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Então, aqueles que estão empenhados no ministério, que são oficiais na congregação, os membros saudáveis da congregação irão estar sujeitos, não irão ser rebeldes, não irão, fazer tudo oposto. Tenho ali uma orientação, não, eu vou fazer do meu jeito. Um membro saudável, ele vai se sujeitar, como diz aqui, ele vai ser obediente à palavra do Senhor. Então, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. E por fim, meus irmãos, um membro saudável de uma igreja, ele é um membro que ora. Nós vemos, por exemplo, a orientação de Paulo, o mandamento para que nós oremos sem cessar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Quer memorizar um versículo? Bem facinho. É esse. É um versículo bem fácil de memorizar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Só isso. Romanos 12, versículo 12, que é o último versículo que a gente abre nessa noite. Romanos 12, 12. Pessoal, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, um crente saudável, um membro saudável de uma igreja saudável, ele vai ser um crente que persevera na oração. Esse perseverar também poderia ser traduzido assim, sede constantes na oração. Ou também, firmemente continuando na oração. Então precisa haver uma firmeza, uma continuidade, uma constância, uma perseverança na oração. Então que aquilo que tu percebeu nessa palavra de hoje, que está em falta, então coloca como propósito, coloca isso diante do Senhor como um zelo para que tu possa, crescer, ser aperfeiçoado em cada aspecto que tu percebeu que há falta. Se tu percebe, não, de maneira geral tenho colocado em prática, então cresça em tudo isso. Se tu tem percebido que tu é um membro saudável da igreja, glória a Deus por isso, mas não fica também te congratulando e achando que já está tudo ok. Continua crescendo. Paulo, ele
ele falando aos irmãos lá de Tessalônica, ele disse para eles assim que ele reconhecia, né, que eles assim, quanto ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Só que olha só o que ele diz. Ele reconheceu que os irmãos já tinham instrução e que eles já tinham a prática do amor fraternal. Só que olha que mesmo assim o que ele diz. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Então, mesmo, irmãos, quando nós ouvimos algo, né, ouvimos uma palavra, a gente vai olhando, não, mas eu não tenho colocado em prática isso. Então, lembra disso. E tu fique com essa exortação. Que ainda nisto, então, que tu já percebe, que tu já coloca em prática, que tu aumente cada vez mais, que tu cresça cada vez mais nisso. Amém, meus irmãos?